Bom dia, eu sou Enzo Gabriel, estudante do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba Parque Tecnológico. E hoje eu estou aqui para explicar como é que funciona o método de partida estrela-triângulo, que é um método de partida utilizado muito em motores trifásicos e em equipamentos de pequeno porte, de cargas pequenas, como ventiladores, por exemplo. E a primeira coisa que eu vou explicar é por que que ele tem esse nome. Por que que ele chama estrela triângulo? E de forma bem resumida, ele chama estrela triângulo porque eu vou utilizar dois sistemas de alimentação. O sistema estrela, que vai ser um sistema que vai alimentar o meu motor inicialmente com 380 volts, e o sistema triângulo, que eu vou, que no meio da partida, eu vou trocar para triângulo para que, quando o motor começa a rotacionar, eu troque para 220 e estabilize a corrente dele. Então eu vou ter que a corrente do motor ela vai ser estável, digamos assim, assim que eu der a partida. E a partir disso, eu vou explicar como é que funciona o método de ligação do motor por meio desse gráfico aqui, ó. E esse gráfico ele representa o seguinte: nós temos a corrente de partida do motor e nós temos o tempo que vai demorar até essa corrente ser nominal, até a corrente estabilizar, até o meu motor começar a funcionar no estado perfeito, digamos assim. Então, nós vamos ter três fatores: a corrente de partida direta, a corrente de soft start e a corrente estrela-triângulo. Em motores, nós temos que a corrente da partida direta ela vai ser bem alta. E isso é um fato. A corrente ela costuma ser bem alta mesmo. E nós temos o soft start. O soft start é aquela corrente que é gerada pela partida direta, pela corrente da partida direta. Então ela é tipo uma corrente oposta à corrente da partida direta. Nesse caso, a minha corrente de partida direta ela vai ser a corrente do estrela. E a corrente soft start vai ser a corrente do triângulo. E nós temos a minha corrente estrela-triângulo, que vai ser a junção dessas duas correntes. Como essas duas correntes elas se juntam, nós temos que a minha corrente de partida, ela não vai ser grande, ela não vai ser enorme, que nem a corrente de partida direta, mas ela também não vai ser tão baixa quanto a de soft start. Ela vai estar na média, digamos assim. Então temos um processo. Primeiro temos a partida. Aí quando eu trocar do estrela para o triângulo, nós temos que o circuito ele vai ir a pico. Então, em um pequeno intervalo de tempo, a minha corrente ela vai a pico, mas logo depois ela já se estabiliza, que é quando ela chega nos 220. E é basicamente isso, o resumo do gráfico. E agora, indo para o diagrama de comando e força, que é o gráfico só que expresso num diagrama unifilar, no caso. Primeiro nós temos que o motor ele é trifásico, então ele vai ter RST de fases, e eu também vou ter o meu negativo, digamos assim. Aí eu vou ter as conexões. Primeiro eu tenho uma conexão K1, a conexão K2 e a conexão K3, que é por onde essas fases vão passar. Com, no caso, K1 e K2 sendo botoeiras normalmente fechadas, e o K3 sendo uma botoeira normalmente aberta. Então, como é que vai funcionar esse esquema? Eu vou ligar meu motor em estrela, primeiramente, né? E após um intervalo de tempo, uns 10 segundos, por exemplo, eu vou mudar o meu motor de estrela para triângulo. E isso vai funcionar por meio de temporizadores. Os temporizadores vão fazer com que o K2 seja pressionado, então a botoeira K2 seja pressionada, as botoeiras no caso,
e as botoeiras K3 sejam pressionadas também. Então, eu vou ter o K2 aberto e eu vou ter o K3 fechado. Aí, no caso, o meu motor ele vai de 380, que é o K1 e o K2, para 220, que é o K1 e o K3. E é assim que você vai dar partida no motor, resumidamente. Para finalizar, eu vou ter as desvantagens e as vantagens de utilizar esse método de ligação, esse método de partida em motores. Primeiro que a corrente de partida ela vai ser reduzida para 1/3 da corrente de partida direta, que é justamente isso que eu quero. Eu quero uma corrente de partida baixa. O impacto sobre a rede elétrica ela vai ser menor, como eu expliquei no gráfico. Ele é um método simples, então ele é barato e muito utilizado em indústrias, como por exemplo, em cargas leves, como ventiladores, bombas centrífugas de máquinas de lavar roupa e compressores leves, de preferência. Aí, de desvantagens, eu vou ter aqui o torque da início de partida, ele vai cair para 1/3 do valor nominal. Então, a rotação dele vai ser menor. Por conta disso, ele não é recomendado para cargas que precisam de um torque inicial muito alto, como, por exemplo, britadeiras e máquinas industriais, de construção, por exemplo. Outra desvantagem também é que em um momento eu vou ter um pico de corrente, que é no momento da troca de estrela para triângulo, e eu vou precisar de motores com 6 terminais acessíveis, como mostrado no diagrama.